Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast Escola de Negócios. Essa é uma edição especial que é a consulta com a Nutri. Eu estou aqui com a doutora Soraya Nascimento e, gente, vamos fazer o seguinte, presta atenção. Será que eu vou levar parabéns ou vou tomar uma bronca, hein? Tudo bom, doutora Soraya? Oi, Seja Débora. muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez por estar aqui participando. Nossa segunda Segunda consulta. consulta, Ansiosa por isso. saber como você foi, mas eu tenho certeza que foi bem, acompanhando teus stories. Orgulho da Orgulho Nutri. da Nutri. Vamos ver se eu sou orgulho da Nutri mesmo, porque hoje eu tenho confissões, doutora Soraya. Hoje eu tenho confissões. Eu comecei a comer um monte de coisa gostosa. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer é a questão da quantidade, né? Ah, eu tenho um mix de castanha agora. Eu tenho um monte de saladas diferentes. E aí, a questão das porções. Então, eu acho que o assunto principal de hoje é sobre como realmente, né, a parte da reeducação alimentar tem a ver com várias pequenas atitudes que nós tomamos para que tudo seja, digamos assim, cumprido da maneira correta, né? Então, vamos lá, já coloquei essa primeira questão aí, que é a questão das quantidades. Certo, vamos lá. A quantidade, ela é muito importante. Por isso que quando eu monto um cardápio para vocês, às vezes eu coloco lá em medida caseira, né? Ah, sim. Mas é muito bom falar em porções também. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Até para a gente imaginar, quando a gente imagina, acho que fica mais fácil na hora da gente montar. Exemplo, a sopa, né? Hoje tá friozinho, então a gente tem hoje a sopa que está em evidência por conta à noite, Isso. principalmente, né? Imagina um prato fundo, Uhum. né? Essa quantidade do prato fundo é uma porção de sopa. Então, você fizer um Hum. prato daquele, seria mais ou menos como se fosse um copo de água cheio, entre 250 e 300 ml. Então, Hum. isso significa uma porção. Uma porção. Bem lembrado que você falou dos mix, né? Eu vou pegar o exemplo do amendoim, que aliás o amendoim tem Hum. gordura boa, tá? O amendoim, quanto que é uma porção de amendoim? Pega a porção, tá aqui o teu potinho do amendoim. Pegou a mão, encheu a mão, um punhado. Um punhado que você colocar na sua mão é uma porção de amendoim. Olha, doutora Por que que eu Soraya. explico tudo isso das porções ou eu coloco em medida caseira? Porque hoje em dia nem todo mundo tem tempo de ficar com a balança, vou Isso. pesar quanto de arroz, Ninguém tem todo esse tempo. Se as pessoas mal têm tempo de cozinhar, de preparar comida, Verdade. imagina pesar. Então, a medida caseira ou a porção é visual e é mais fácil de você conseguir. Se tem uma xícara em casa, um copo de água, uma Sim. colher de sopa. Todo mundo tem, né? Os utensílios domésticos em casa. E aí fica mais rápido e prático para montar. E a quantidade, ela sempre é Verdade. muito importante respeitar. É. Sim, muito importante, justamente para a gente conseguir. Que a ideia não é pensar numa dieta restritiva, onde você tem que passar fome. É mudanças, reeducação alimentar e um novo estilo de vida alimentar. Sim, Para você verdade. seguir para frente, né? Sempre assim, consegui o peso. Agora eu vou manter, né? É. Inclusive, eu posso aproveitar aí esse gancho que a gente está falando. Lembra que eu te falei há 20 anos que eu uso uma calça número 36? Sim, sim. Inclusive, eu vim com ela. Posso mostrar para você? Tem que mostrar, doutora Soraya. Faço questão, porque Olha assim, não adianta só só. falar, a gente tem que mostrar. Esse é um Isso. manequim 36 que eu uso há mais de 20 anos essa calça. Mantendo Eu através da reeducação fiz alimentar. questão de vestir para mostrar, porque às vezes as pessoas falam: ah, é muito fácil. Será que serve mesmo nela? Olha Serve. aí, serve. Sensacional. Então, doutora Soraya, o que aconteceu comigo, né, é que é importante a gente trazer essa informação aqui, depois, claro, a gente vai entrar na questão da menopausa, né, das alterações hormonais e desses alimentos novos que eu introduzi. Sim. Então, imagina uma criança num parque de diversões, né? Eu me senti assim nessa Uhum. questão da dieta, por quê?
porque eu comprei muitas coisas gostosas, né? Muitas coisas diferentes. Eu acho que quando a gente fala de dieta, nos dias de hoje, ela é completamente cheia de coisas com sabores gostosos, né? Muitas opções. E também as Sim, casas de produtos naturais, que são muitas hoje em dia e que têm acesso, né, a essas castanhas, sementes, enfim, muito interessante. E sim. agora, no inverno, com essa questão da sopa, o meu problema realmente foi a questão da porção. Porque imagina de mandioquinha com frango. Gostosa. Como é que faz, né? Como é que faz? Vou me contentar com um prato? Não, aí eu vou lá e são 2 porções e meia, digamos assim, que a gente também tem aquelas xícaras em casa, né? Aqueles canecões, né? Então, Sim, eu acho que a primeira coisa que me aconteceu, eu acho que foi um admirável mundo novo, né? Então, assim, um sim. monte de possibilidades, de sabores, né? É, Diferentes. Então, eu fiz o seguinte, eu me joguei ali nas novas receitas, mas eu não atentei para as quantidades, né? Então, assim, tem um monte de coisa gostosa nova para comer, eu vou comer tudo isso aqui, né? Então, é importante isso, né? Treinar a sim. mente da gente. Aí, doutora, entra numa questão até de compulsão, não é isso? Então, é exatamente o que a gente tem que pensar. A questão, quando a gente fala em compulsão, ela vai um pouco mais além. Aquela pessoa que ela come e nunca sacia, e ela tem Ah, toda hora sim. ficar consumindo, consumindo, consumindo. No seu caso, você consumia, porém estava gostoso, você queria mais. E aí chegava o momento que você comia e dava uma saciedade. Sim, Então não chega a ser uma compulsão. Compulsão é quando a pessoa não consegue parar mesmo de comer. toda hora ela quer uma coisinha. E come muito, né? Porque assim, nunca sacia, nunca tá bom pra ela, tem que ser cada vez mais, mais e mais, quando estiver conseguindo o quê? Mais ganho de peso, né? Nesse Sim. caso, você pode controlar, porque não chega a ser uma compulsão. E também, é assim, como que você fez, um exemplo, né? Da mandioca, da sopa de mandioquinha com Que frango. delícia. Você comeu 2 porções e meia, mas se você foi bem no almoço, você respeitou a quantidade de calorias que você precisava naquele dia, tudo bem, não teve problema. Ah, Não sim. alterou, porque você respeitou ali um cronograma, um plano alimentar, você entende as calorias que você precisa suas de consumo diário, então não é prejudicial, porque está dentro do que você precisa consumir no seu dia. O problema é quando você consome em excesso. Um exemplo, se a sua dieta é 1.500 calorias, você vai lá e come 3.000. Ah, Aí esse é sim. prejudicial. E se não, aí a gente tem que fazer algumas alterações. Mas no seu caso, não tinha problema. Se você foi bem no café da manhã, né? Muita novidade, Muita né? novidade. Que Muita, bom que são tudo gostosos. gostoso, né? Aquele sachê do New Nutrition que é de Baunilha, baunilha. Ai, que delícia, né? ele é Que delicioso. delícia. Se você misturando ele só com a colher no copo, já fica bom, batendo no liquidificador, então fica aquele shake Maravilhoso. maravilhoso, muito gostoso mesmo. Doutora, outra coisa que eu senti também, eu senti mais disposição. Não sei se foram todos esses, a combinação desses alimentos, tudo, porque a gente Sim. é acostumado, né? Aquele lanche, ou só uma massa, né? Eu tava muito no meu cardápio diário, era aquela coisa de macarrão alho e óleo, né? Era muita massa, muita massa. Então, tipos diferentes de macarrão, eram sempre as mesmas coisas. Então, eu acho que tudo isso, esse excesso de glúten, né? Que me dava esse Sim. cansaço também. E essa é a primeira pergunta, né? Da coisa da disposição, desses alimentos darem disposição. E a segunda, que eu acho que tem a ver com essa também, Sim. é que é normal mesmo a gente querer comer salada só no almoço e à noite a gente não querer salada. É normal isso? Eu vou te falar que eu falo hoje que é normal, né? Porque é o que a maioria das pessoas estão relatando, Ah, né? Então, sim, assim, é. e tudo bem também, Dá porque se uma a gente desce preguiça, assim, assim. ali. É que se a gente for para pensar, Uhum. a salada, no horário do almoço, a gente ainda não tá numa temperatura tão fria.
né? Então a gente ainda encara, a gente vê que ela é mais Isso, leve. À isso. noite já tá mais frio, você tá É, em casa, o quentinho acolhe. é Então a gente vai para uma verdade. sopa, para uma verdurinha cozida, tudo isso. Isso. Mas vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Uhum. Por que que você sentiu mais disposição? Você deixou de consumir muita macarrão ao alho e É, óleo, muito lanche, ou seja, vamos pensar que você reduziu o carboidrato industrializado, isso. tudo aquilo que tinha um acúmulo do quê? De toxinas que estavam inflamando seu corpo, que traz o cansaço. Você Sim. fica ali, né, com aquela resistência bem baixa mesmo, sem ânimo. Quando a gente modifica, que a gente está desinflamando o corpo, É, a gente está eliminando isso. as toxinas, que é o principal. Lembra que a gente pensou? É, Bem-estar e saúde, o emagrecimento que seja consequência. isso. Então, realmente foi isso que aconteceu. A sua disposição foi porque você está eliminando coisas que não eram benéficas para o seu corpo. É, o pão mesmo, ser farinha branca, né? Isso, e aí em casa eu fazia muita fogaça para minha filha, fogaça. Aprendi a fazer uma fogaça lá na igreja, que era uma fogaça simples. Ah, pronto, virei a fogaceira da família. Mãe fogaça. A mãe fogaça. E aí eu comecei, aí fui eliminando, fiz para minha filha, eu comi uma só, e aí já fiz no forno, né? Então, foram esses hábitos, eles foram mudando e afetando, eu acho que até a família como um todo, né? E isso a gente acaba trazendo, né, também as pessoas para junto da gente, né? É ótimo, é É, bom quando a gente pode trazer, né? é, Que acontece o inverso, né? Geralmente é a isso. família que leva a gente para as coisas boas, mas É, quando é o inverso é melhor ainda, que você tá levando a saúde para todo mundo. É a sua sim, filha hoje consumindo hoje, lá na frente ela vai só agradecer, porque ela é, vai ter disposição, vai evitar uma série de doenças, né? Que a sim, gente sabe que começa dentro de casa mesmo pelos hábitos alimentares, né? Então, toda essa mudança para ela também é importante, sim, né? verdade, verdade. Estuda, precisa estar bem, né? Ter disposição, tem energia também para viver a vida dela, sair, passear, não é só estudar, né? Ela tem outras atividades que ela também faz, então tem que estar bem. Então, Também. ótimo que as duas estão ali Acaba. caminhando juntos e continuem assim. Isso, incentiva, né? Isso é muito bom. Agora, sobre a questão da menopausa, né? Eu não consegui ainda identificar os alimentos que me deixam com aquela sensação. Eu não tive muito, desde que eu entrei na menopausa, eu entrei muito cedo, assim, com 44 anos, eu já estava assim, me sentindo todo muito mal, aqueles calores, aquela coisa assim. Hum, E aí depois fiz um tratamento, aí sumiu um pouco, aí tem aqueles ditos populares, né? Aquelas receitas, né? Do senso comum, que é, ai, toma chá de amora, toma chá disso, toma chá daquilo. Mas hoje eu não sinto tanto assim aqueles calores, né? Aquela coisa assim, o rosto ficar queimando, às vezes até o couro cabeludo assim começa, né? A gente ter aquela sensação é uma coisa meio, é calor mesmo, né? A palavra, né? é o calorão, É né? um Que eles calorão. falam, né? Só que assim, hoje eu não consigo listar se são alimentos, se é o café, né? O que é que hoje me causa às vezes esse sintoma, né? Então, assim, e quais são os tipos de alimentos que eu deveria comer mais para evitar Sim. esses sintomas negativos da menopausa? Então, pensando, no que você falou, você tem os sintomas que você me relatou foram poucos que você Isso, teve, poucos, né? né? Foram poucos, assim. Então, para a gente identificar realmente, a gente teria que fazer algo um pouco mais a fundo. Mas eu acredito que, assim, só o fato de você reduzir café, industrializados, tudo isso, e a sua Sim. nova alimentação, que a gente entra com muita coisa, como o consumo da própria semente de girassol, que é um Girassol, fitoestrogênio. sim. Então, aí, o que que é isso? Ele representa como se fosse o nosso estrogênio, para equilibrar os nossos E é hormônios. gostosinho, né? A gente nem não dá Gostou? valor para essas coisas. O Que próprio, as folhas coisa! verdes são Isso. importantes, né? O iogurte, o leite, cálcio, tudo isso que eu coloquei na tua alimentação, inclusive pensando em Sim. menopausa também, É, tudo isso foi realmente pensando para evitar esse tipo. E aí a gente tem que reduzir sódio, né? Tem sódio. pessoas que têm problema. O cálcio a gente aumenta mesmo para evitar uma Uhum. osteoporose. Proteína.
Sim. Proteína a gente aumentou justamente É. porque evitar ali perda de massa muscular, que é onde mais acelera para a mulher a perda de massa muscular é na menopausa. Por isso que a Hum. gente aumenta, É. né? Às vezes falam assim, ah, mas eu tenho que comer tudo isso proteína. Tem que comer tudo isso Parece proteína. mágica, né, doutora? Mas é pura ciência. É pura ciência. Parece mágica, É, porque a gente fala, nossa, né? Que diferença que fez. E o exatamente. nosso corpo responde. E se já sentiu a diferença, É, né? Então, assim, essa disposição, tudo isso que você sentiu, foi tudo pensado, né? A nutrição funcional que nós é, utilizamos. Os temperos anti-inflamatórios, né? A cúrcuma que a gente fala tanto. e é Então, assim, gostoso. não é gostoso? É, Então, assim, é incrível. Então, fazendo certinho, é mudança de estilo de vida alimentar. Não é isso. uma dieta restritiva, não é para ser radical, não é para ser nada disso. Porque se a gente faz dietas restritivas, a gente volta a consumir É, e aí ganha o peso tudo de novo, aí é. desanima. E não Então, aprende nada também, né? não Porque a gente tem o aprende. poder de escolha, né? De você chegar e ver assim, ó, esse alimento, ele é bom, ele me fez bem, né? Vou consumir mais, ou vou Sim, pesquisar também, porque a preguiça, né? Muitas vezes a gente tem, mas assim, por exemplo, no caso das folhas verdes, né? Quanto de molho eu tenho descoberto, né? Diferente, ralar uma cúrcuma, né? Rala um pouquinho de cúrcuma, coloco o gergelim, coloco um pouquinho de shoyu, daquele light, já deu uma diferença, já a salada já ganhou um sabor, né? Um molhinho de mostarda, uma coisa assim, ai, é muito gostoso, muito gostoso. e não é gostosa essa É, descoberta? muito E eu gostoso. queria perguntar uma outra coisa. É a relação do intestino. Como que você sentiu? Ele funcionou Hum, melhor? Como é que foi? Porque a gente sabe, é o segundo é, cérebro, o nosso isso. intestino, né? Então, e deu tudo certo, Deu tudo melhorou. certo. É, o intestino foi uma coisa de louco, assim, porque eu comecei a contar para todo mundo, né? Eu comecei a contar para todo mundo, gente, tô indo no banheiro, me respeita. Me respeita que agora eu sou uma rainha, eu sento no trono. Foi a primeira coisa, né? Eu acho que foi a primeira coisa, assim, que a gente sente, que a gente fica muito feliz, né? Porque É, essa sensação de inchaço, de desconforto, né? Porque antes, o que que eu fazia? Eu era muito ligada no iogurte, né? Então, então eu não tô com o intestino preso, então vou ali focar no iogurte. O iogurte, não, mas existe uma série de opções que ajuda o intestino a funcionar. Então, isso é muito bom. excelente. Ah, é É, muito bom. Por isso que eu falo, as transformações transformam nosso corpo mesmo, transforma, né? transforma. E a gente sente e vê o Sim. resultado, né? Isso é muito gostoso. O fato de você Hum. já desinchar já é libertador, né, doutora? Já é de libertador, a gente fica bem, né? A gente percebe É, que o nosso inchaço mesmo, né? isso, é Que às vezes a inchaço. gente dorme, acorda inchadinha, tudo aquilo ali é o intestino funciona mal, são toxinas, né? Pouca água que consome, então tudo Pouca isso é o que faz. Quando a gente muda, a gente sente até o dia seguinte, ao acordar, como a gente acorda isso. Com diferente. mais disposição sobre tudo, né? E Sobretudo. doutora, trouxe aqui um cupom de desconto. Conta pra gente como que funciona aí para adquirir os produtos. Conta como é que tá essa promoção imperdível, hein, gente? Eu vou colocar o link lá para vocês. Imperdível. Essa é a nova parceria que eu fiz com a New Nutrition, onde lá Uhum. tem nossas proteínas, que eu falo tanto, né, de proteína. Isso. Então, tem o whey protein zero lactose, creatina. Nossa, tem uma diversidade de coisa lá, um Muita mundo de coisa coisa. boa. Então, essa parceria que eu fiz com a New Nutrition é acessar o site. Quem usar o cupom Orgulho da Nutri ganha 10% de desconto. Olha só, hein? 10%. É só colocar lá, Orgulho da Nutri. Tem Olha, 10% de desconto. fora, além de ser o orgulho da Nutri na alimentação, ainda te traz benefícios, né? Ainda traz desconto. Benefício no bolso, benefício financeiro. Exatamente, exatamente. Doutora Soraya, a gente vai ficando por aqui no nosso podcast de hoje, trazendo todas essas informações, né? Agora, gente, eu vou. Não, a gente não vai fazer aqui no ar, mas eu vou pesar, vou passar mais informações aqui, né? Ó, as medidas e tudo mais. E a gente volta na próxima edição do Orgulho da Nutri, que é mensalmente, para falar sobre mais evoluções
né? Não só na questão da alimentação, nos cuidados e tudo mais. Doutora Soraya, fala para aquela câmera ali os seus contatos, como as pessoas te encontram e como utiliza o cupom, né? Sim, primeiramente, muito obrigada, Débora. E você está indo muito bem, parabéns, que está Obrigada. seguindo o plano alimentar, parabéns. Para quem quiser adquirir, né, os produtos da New Nutrition, entra no site www.newnutrition.com.br. Final da compra vai ter lá cupom. No cupom você escreve Orgulho da Nutri. Aí você vai ter 10% de desconto. E minha rede social, Instagram, @nutricionista Soraya. Entra lá e não esqueçam de fazer como a Débora, foi a criadora dessa inspiração. Faz o prato, marca a Nutri lá, Isso. @nutricionista Soraya com Y e coloca hashtag Orgulho orgulho da da Nutri. Nutri. Seja o orgulho da Nutri. Façam como a Débora, sigam lá que vocês vão ver o dia a dia da Débora tá lá todos os dias no meu store. Muito obrigada por Eu que estar aqui e pela agradeço. participação. Eu que agradeço. O podcast da Escola de Negócios, edição especial Orgulho da Nutri, fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.